Página de abertura. Do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem 109. Título: A exemplo do Cristo. Ele bem sabia o que havia no homem. João 2:25. Sim, Jesus não ignorava o que existia no homem, mas nunca se deixou impressionar negativamente. Sabia que a usura morava com Zaqueu, contudo trouxe-o da sovinice para a benemerência. Não desconhecia que Madalena era possuída pelos gênios do mal. Entretanto, renovou-a para o amor puro. Reconheceu a vaidade intelectual de Nicodemos, mas deu-lhe novas concepções da grandeza e da excelsitude da vida. Identificou a fraqueza de Simão Pedro. Todavia, pouco a pouco, instala no coração do discípulo a fortaleza espiritual que faria dele o sustentáculo do cristianismo nascente. Vê as dúvidas de Tomé, sem desampará-lo. Conhece a sombra que habita em Judas, sem negar-lhe o culto da afeição. Jesus preocupou-se, acima de tudo, em proporcionar a cada alma uma visão mais ampla da vida e em quinhoar cada espírito com eficientes recursos de renovação para o bem. Não condenes, pois, o próximo, porque nele observes a inferioridade e a imperfeição. A exemplo do Cristo, ajuda quanto possas. O amigo divino sabe o que existe em nós. Ele não desconhece a nossa pesada e escura bagagem do pretérito, nas dificuldades do nosso presente, recheado de hesitações e de erros, mas nem por isso deixa de estender-nos amorosamente as mãos. Emmanuel. E agora, a palestra. Olá, meus amigos. Sejam todos bem-vindos ao estudo doutrinário do Grupo Espírita Francisco de Assis, na sua forma virtual. Hoje vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, itens 9 a 14. Esses itens se encontram no capítulo que se intitula A Estranha Moral. E os nossos itens de hoje, eles estão com o título de Não vim trazer a paz, mas a divisão. Neste capítulo, meus amigos, Kardec traz várias passagens da vida de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, que são passagens que trazem uma forma diferente dos ensinamentos. Na realidade, uma linguagem que faz com que não consigamos encontrar Jesus nelas. E agora, a né? palestra. Jesus se utiliza de termos que muitas vezes para nós não refletem o Jesus caridoso, pacífico, solidário, que tanto conhecemos, né? Por isso que o capítulo é Estranha Moral. Então, em cima dessas passagens, nós vamos refletir qual o ensinamento que Jesus quis trazer de forma tão diferente. Será que ele se transformou? Será que ele deixou de ser aquele
mestre amoroso? Com certeza não. Então, para iniciarmos nosso estudo, vamos começar com a leitura do item 9. Não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora, e o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Isso está em Mateus, capítulo 10, versículos 34 a 36. Item 10. Vim para lançar fogo à terra, e o que é o que desejo, senão que ele se acenda? Tenho de ser batizado com um batismo, e quanto me sinto desejoso de que ele se cumpra. Julgais que eu tenha vindo trazer paz à terra? Não, eu vos afirmo, ao contrário, vim trazer a divisão. Pois doravante, se acharem numa casa 5 pessoas, estarão elas divididas umas contra as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com o filho, e o filho com o pai, a mãe com a filha, e a filha com a mãe, a sogra com a nora, e a nora com a sogra. Isso está em Lucas, capítulo 12, versículos 49 a 53. Será mesmo possível que Jesus, a personificação da doçura e da bondade, que não cessou de pregar o amor do próximo, haja dito: não vim trazer a paz, mas a espada? Vim separar do pai o filho, do esposo a esposa? Vim lançar fogo à terra e tenho pressa de que ele se acenda? Não estarão essas palavras em contradição flagrante com os seus ensinos? Não haverá blasfêmia em lhe atribuírem a linguagem de um conquistador sanguinário e devastador? Não há blasfêmia nem contradição nessas palavras, pois foi mesmo ele quem as pronunciou, e elas dão testemunho de sua alta sabedoria. Essa forma de expressão de Jesus é uma forma muito diferente daquela que estamos acostumados a estudar, a ler e a ver, né, nas posturas de Jesus. Se Jesus realmente utilizou essa mensagem, essas palavras com esse sentido, temos que buscar nelas ensinamentos muito além das palavras. Primeiro, porque Jesus, na realidade, não deixou nada escrito, né? Seus ensinos foram trazidos pelos homens que conviveram com ele e que escreveram, tentando de alguma maneira, né, registrar os ensinamentos de Jesus. No entanto, nós sabemos que nós homens ainda, seres imperfeitos, atrasados ainda, principalmente na época de Jesus, precisávamos ser impactados de alguma maneira para podermos mudar o nosso pensamento e a nossa conduta. Quando Jesus diz: não vim trazer a paz, mas a espada, ele não quer dizer que ele veio trazer a guerra, a morte, a discórdia. Ele está querendo dizer que os ensinos que ele veio trazer vão causar um impacto tão grande que isso vai transformar a relação das pessoas. E que esses ensinos iriam separar pais, filhos, casais, cônjuges, amigos, pela necessidade de transformação e de reforma. Toda ideia nova, seguindo aqui na leitura, forçosamente encontra oposição, e nenhuma há que se implante sem lutas. Os ensinos de Jesus, eles eram
transformadores, renovadores. No momento em que Jesus vem à Terra, encarna para estar conosco, ele encontra um povo rude, apegado à matéria, apegado a rituais, vingativos, perseguidores, que tinham a vantagem apenas, né, de terem, especificamente os judeus, a ideia do Deus único. Mas em relação à moralidade, eram homens ainda muito imperfeitos, que para se transformarem em homens melhores, precisariam de ensinamentos que impactassem a vida, o convívio. Então Jesus, ele trouxe conhecimentos que interferiram no relacionamento das pessoas, mas interferiram de uma forma positiva e não de uma forma negativa, como uma guerra, como uma luta, em que as pessoas se matam. A proposta de Jesus era de deixarmos de ser aqueles homens que eram perseguidores e vingativos e se transformassem em homens melhores, sendo mais justos uns com os outros, tendo a ideia de um Deus que era Pai, infinitamente justo e bom. Mas homens que mal sabiam se relacionar, compreenderiam tão facilmente, se transformariam tão facilmente? Claro que não. Então, essa ideia nova de Jesus, ela chega num momento em que os homens praticavam a religião de uma maneira repetitiva, ligada a interesses pessoais, de controle do povo, simplesmente repetiam os rituais, as crenças, as oferendas, com objetivos egoístas. Então, a mensagem de Jesus, ela chega transformando, libertando aqueles que não aceitavam mais aquele conhecimento religioso da época, não se consolavam, não eram mais atingidos por aquelas regras que eram punitivas. E quando Jesus traz a mensagem, essa mensagem cria problemas nas famílias, porque alguns se sensibilizaram com os ensinos de Jesus, enquanto o resto da família não. E nesse momento, o que acontece? A divisão, a separação. Nós temos exemplos ao longo, da história de vida de Jesus, de vários homens que se separaram de suas famílias simplesmente porque seguiram Cristo. Um deles foi Saulo, que se transformou em Paulo de Tarso, que no momento que tem aquela sensibilidade e percepção de que Jesus era o mestre, quando ele caminhou lá na estrada de Damasco e ele visualiza, Jesus, ele se percebe num caminho que não era o que ele deveria seguir, quando Jesus fala com ele lá na estrada: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele se percebe, como errado e que Jesus era o mestre. Saulo muda de nome. A sua família se desliga dele. Ele passa a ser um renegado dos judeus, embora fosse um doutor da lei. Foi perseguido, foi humilhado,
porque fez a opção de seguir Jesus, de pregar as mensagens do Cristo. Todos aqueles que optaram por seguir Jesus, seus apóstolos, seus discípulos, os cristãos, foram perseguidos violentamente. Todos nós sabemos dessas histórias, né? Da época de Jesus, dos cristãos jogados aos leões, perseguidos nas arenas. Então, essa mensagem do Cristo, ela não tinha o objetivo de causar discórdia, mas indiretamente ela provocou a disenção e a separação. Porque todas as vezes que chega uma ideia que transforma, que reforma, ela tem aqueles, né? Aquelas pessoas que não aceitam a transformação, que não aceitam a reforma, que não aceitam abrir mão da sua vida, do seu apego, da sua situação de controle. E para ver a transformação, a ideia nova, ela tem que vir abalando, né, as estruturas. Então, a mensagem de Jesus era uma mensagem libertadora, uma mensagem que ampliava o entendimento daquelas pessoas, que sensibilizava, que fazia todos eles, né, ou muitos daqueles que conseguiram perceber a mensagem de Jesus, em pessoas que não mais eram controladas por aqueles doutores da lei da época, que se achavam os donos do conhecimento, do poder, da vida das pessoas. E isso criou problemas. E isso criou situações de violência, de perseguição, de sofrimento. Por isso a mensagem, quando Jesus fala que não veio trazer a paz, mas a espada, é porque ela veio mexer com os homens, de tal maneira que isso iria causar situações de disenção, mas o objetivo dele não era esse. Os homens é que não entenderam e foram agressivos e tentaram abafar a mensagem do Cristo, matando e perseguindo o Cristo, crucificando, com o objetivo de, ao destruir e matar o Mestre, acabar com a ideia, acabar com os ensinos. Mas como os ensinos eram verdadeiros, eram ensinos divinos, vindo do nosso Pai Maior, eles continuaram, eles sobreviveram aos tempos, aos anos, aos séculos, a ponto de hoje estarmos aqui estudando a mensagem de Jesus. Tão correta, tão certeira era essa mensagem. Só que a mensagem do Cristo, ela veio, né, no momento certo para o povo, para aquele povo da época. Naquele momento, os homens já não estavam mais tão apegados às figuras dos múltiplos deuses, né? O mundo pagão já não consolava, já não agregava, né, satisfação para as pessoas. A religião da época, né, daqueles povos, já não atingia profundamente as pessoas. Quando Cristo chegou trazendo outras mensagens, os homens passaram a se interessar, muitos dos homens passaram a se interessar pela mensagem do Cristo. Os ensinamentos de Jesus
eles já tinham sido trazidos antes por outros mensageiros, outros profetas. Sócrates, Platão, já tinha trazido a ideia, né, da mesma mensagem de Jesus, de uma forma solidária, um ensinamento que era mais amplo para todas as pessoas. Mas a mensagem trazida na época de Sócrates e Platão, que antecedeu a vinda de Jesus, não foi bem recebida, não foi entendida, porque os homens ainda não estavam preparados e ainda estavam apegados aos conhecimentos do paganismo, do apego à matéria, às imagens. Ainda não eram um campo fértil as mensagens de Jesus. Isso também ocorreu na época da codificação da doutrina espírita. Os ensinamentos dos espíritos, eles só vieram no momento em que o homem estava em condições de entender as mensagens trazidas pelos espíritos. Esse entendimento, tanto intelectual, porque a ciência se encontrava mais avançada, como um desenvolvimento, um sentimento de insatisfação com o que se tinha da época em relação à religião. Então, essa insatisfação é que mobilizou muitas das pessoas a pesquisarem, a se interessarem pela mensagem da doutrina espírita e, efetivamente, a doutrina espírita chegar com toda a força trazida, codificada por Kardec. Então, ao longo da nossa evolução, Deus, com os trabalhadores e os mentores espirituais, eles identificam e eles sabem os momentos corretos de trazer as mensagens para que possamos entender. Eu não posso falar numa linguagem rebuscada e difícil para uma criança que mal fala, porque ela não vai entender o que eu quero ensinar. Eu tenho que falar na linguagem dela aquilo que eu quero ensinar. Então, Deus tem essa percepção. Então, quando Jesus veio trazendo essa mensagem libertadora para aqueles homens da época, era porque aqueles homens já tinham um terreno mais fértil para entenderem a mensagem de Jesus e se transformarem, tirarem aquela mesmice do seu interior e se transformarem. Então, a divisão, a guerra, se a gente pode usar esse termo, a reforma, o turbilhão, ele também aconteceu dentro das pessoas, no interior do coração de cada indivíduo. O questionamento, a necessidade de consolo, de ver coisas que já não achava tão correto. E isso acabou sendo, esse momento propício para a mensagem de Jesus. Então a mensagem veio e separou, mas ela tinha um objetivo de unir a longo prazo todos nós, Por isso que se chama a estranha moral. Porque se a gente for ler ao pé da letra, a gente vai achar que isso não tem nada a ver com o Jesus que a gente conhece. Mas o objetivo não era guerra nem divisão. O objetivo era uma reflexão. A quebra de correntes, a mudança de paradigmas, de perspectivas para o homem a longo prazo. E a guerra, a espada, a violência não foi trazida pela mensagem de Jesus, mas sim pela reação
de imperfeição dos homens da época, que lutaram para não aceitarem os ensinamentos de Jesus, que lutam até hoje para entender que nós somos irmãos, que não tem necessidade de preconceito, que não tem necessidade de perseguição. Nós somos todos iguais, independente de raça, cor, sexo, condição social, condição intelectual. Nós somos todos filhos do mesmo Pai. E essa não aceitação, essa resistência a aceitar que nós somos seres divinos e iguais, que viemos do mesmo lugar e que vamos voltar para o mesmo lugar, que faz com que o homem provoque a guerra, a discórdia, e não a mensagem do Cristo. Jesus continua sendo nosso mestre, aquele que trouxe e traz sempre o apoio, a orientação e o esclarecimento. Que possamos compreender essas mensagens com outro olhar, com um olhar mais amplo, né? Um olhar como se estivéssemos no topo da montanha, olhando tudo em volta. O objetivo da mensagem de Jesus é nos transformar para o alto e não da parte de baixo da montanha, que não nos dá uma visão ampla, muito pelo contrário, né? Quem está embaixo na montanha, no pé da montanha, não consegue ver a amplidão à sua volta. Mas aquele que sobe a montanha consegue ter noção de toda a vastidão, né, do terreno em volta da onde se encontra. A mensagem de Jesus nos coloca no topo da montanha. Que possamos estudar e entender e compreender que estamos aqui para nos melhorarmos e que os ensinamentos de Jesus são esse apoio, essa ferramenta para permitir a nossa caminhada no sentido de evoluirmos, de melhorarmos e de crescermos. Era isso que gostaríamos de trazer para vocês hoje e que Jesus permaneça conosco. Que assim seja.